Hoje a gente vai desvendar uma das instituições, olha, mais poderosas e, ao mesmo tempo, democráticas da justiça brasileira: o Tribunal do Júri. Pensa só comigo. E se o destino de uma pessoa acusada de um crime gravíssimo estivesse nas mãos de 7 cidadãos comuns? Pessoas como eu, como qualquer um. Pois é exatamente essa a ideia central, a premissa do júri. Então, vamos lá, para a gente entender bem o que é, afinal, o Tribunal do Júri. E de onde que veio essa ideia, que é uma ideia tão impactante? Olha, essa ideia de ter um júri não é nem um pouco recente, viu? A gente está falando de algo que nasceu lá na Inglaterra medieval como um jeito de limitar o poder absoluto do rei. Depois, a França, pós-revolução, adotou a ideia para conter o poder do Estado, e aí ela desembarcou aqui no Brasil, ainda na época do Império, e foi se consolidando até virar o que é hoje, um direito fundamental na nossa Constituição de 88. É uma baita jornada, né? Tudo isso em nome da democracia. Matar. E hoje, o que é o júri na prática? Pensa assim, é um grupo de 7 cidadãos, os jurados, que são liderados por um juiz de carreira, um juiz profissional. E a função deles é muito, mas muito específica: julgar os crimes dolosos contra a vida. O que é isso? Basicamente, os crimes em que alguém teve a intenção de matar. E o mais interessante é que o júri se apoia em 3 princípios constitucionais que são fascinantes, de verdade. O primeiro é a plenitude de defesa. Isso quer dizer que o advogado pode usar todo tipo de argumento, não só os jurídicos. Vale até lá para o social, para o emocional. Depois tem o sigilo das votações. Isso aqui é crucial. Os votos são secretos, para garantir que ninguém se sinta pressionado. E por último, a soberania dos vereditos. Essa é forte. A decisão dos jurados sobre o que aconteceu, sobre os fatos, é final. Um juiz não pode chegar e mudar. Beleza, agora que a gente já sabe o que é, vamos entender o caminho. Como um caso chega até esses 7 cidadãos? Bom, tudo começa numa primeira fase, que funciona como um grande filtro mesmo. Essa primeira etapa é um filtro super importante. É aqui que um juiz profissional sozinho vai olhar todas as provas. E atenção, a função dele aqui não é decidir se a pessoa é culpada ou inocente, nada disso. É só avaliar se existem indícios mínimos, se a história faz sentido o suficiente para ser levada a um júri popular. É como se fosse uma barreira para evitar que acusações sem pé nem cabeça sigam em frente. No fim dessa análise, a decisão do juiz é como uma encruzilhada com 4 caminhos possíveis. Se ele decidir pela pronúncia, beleza, o caso vai para o júri. Se for a impronúncia, o caso é arquivado por falta de provas. Se ele dá uma absolvição sumária, a inocência é reconhecida ali mesmo e o processo acaba de vez. E tem a desclassificação, que é quando o juiz olha e diz: olha, isso aqui não foi um crime contra a vida, e manda o caso para outro juiz resolver. Aqui tem um ponto-chave para a gente entender a diferença, principalmente, entre impronúncia e absolvição sumária. Pensa assim, a impronúncia é tipo um até logo. O caso fica na gaveta, mas se aparecerem novas provas, ele pode ser reaberto. Já a absolvição sumária é um adeus definitivo. É o fim da linha. É a justiça dizendo com todas as letras que a pessoa é inocente e esse assunto não se discute mais. Bom, e se o caso passa por esse filtro todo? Aí sim a gente chega no grande momento, o evento principal, o julgamento em plenário. É aqui que os cidadãos entram em cena e assumem o protagonismo. O processo começa com a convocação de 25 cidadãos. Essas pessoas são sorteadas de uma lista pública, gente da própria comunidade. Mas desses 25, só 7 vão ser sorteados de novo para formar o famoso conselho de sentença. São essas 7 pessoas que vão, de fato, sentar ali, ouvir tudo e decidir o futuro do réu. E é aqui que o jogo de estratégia começa de verdade. Tanto a acusação quanto a defesa têm o direito de recusar até 3 jurados cada. E o mais curioso, sem precisar dar nenhuma justificativa. Simplesmente não quero essa pessoa. É um momento super estratégico, decisivo, para montar o time que vai julgar o caso. E olha só que interessante, existem algumas regras do jogo bem específicas no plenário. Por exemplo, durante os debates, os advogados não podem chegar e falar: ah, o juiz lá atrás já disse que ele devia vir para cá, usando a pronúncia como argumento. Também não podem usar o silêncio do réu contra ele. Ou apontar para as algemas, como se isso fosse prova de que ele é culpado. Tudo isso para quê? Para garantir que a decisão dos jurados seja a mais imparcial possível, baseada só nas provas. Ok, passaram os debates, as testemunhas, as provas, tudo. E aí? Como é que esses 7 cidadãos chegam a uma decisão? O método para isso é bem peculiar.
Ninguém ali precisa escrever um documento gigante, cheio de termos jurídicos. Não. A tarefa dos jurados é bem mais direta. Eles simplesmente respondem sim ou não para uma lista de perguntas. Essas perguntas são os famosos quesitos, e quem prepara é o juiz. E o veredito vai sendo construído pergunta por pergunta. A primeira é sobre a materialidade, ou seja, o crime de fato aconteceu? A segunda é sobre a autoria. Foi essa pessoa que cometeu? E aí vem a pergunta que pode mudar tudo, a pergunta genérica e obrigatória. O jurado absolve o acusado? Depois dessa, vem as outras, sobre qualificadoras, como crueldade, por exemplo. E é essa a terceira pergunta que nos leva a um dos conceitos mais uau do júri. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse que, por causa dessa pergunta, os jurados podem absolver alguém por clemência, por misericórdia, por uma convicção pessoal, mesmo que todas as provas técnicas digam que a pessoa é culpada. É a consciência do cidadão falando mais alto que tudo. É algo muito forte. Bom, com toda essa complexidade e, vamos combinar, com todo esse poder na mão de cidadãos comuns, fica a pergunta, né? Afinal de contas, por que o júri é tão importante para a nossa sociedade? No fundo, o tribunal do júri é muito mais do que um simples procedimento legal. Ele é a democracia acontecendo ao vivo dentro do sistema de justiça. É a materialização daquela ideia de que a responsabilidade final de julgar os crimes mais graves é da própria sociedade julgando seus pares. E tudo isso nos deixa com uma provocação para pensar. Esse poder imenso, entregue a 7 cidadãos, é a democracia na sua forma mais pura? Ou será que representa um risco para a aplicação mais técnica da justiça? Essa é uma discussão que não tem resposta fácil e que, com certeza, continua muito viva e moldando o direito aqui no Brasil.